Eu alisei o vestido vermelho mais uma vez, verificando minha reflexão no espelho do lavabo. O tecido abraçava minhas curvas de uma maneira que meu traje de trabalho conservador usual nunca fazia. Por 2 anos, eu tinha mantido minha cabeça baixa, vestida em tons neutros e mantido perfeita distância profissional. Esta noite era para ser diferente. Esta noite era sobre mim, não sobre planilhas e chamadas de conferência. Minha amiga Rachel tinha me arranjado um encontro às cegas. Você trabalhava demais, Mia. Ela tinha insistido durante vinho no último fim de semana. Quando foi a última vez que você foi a um encontro de verdade? Eu não conseguia lembrar. Os últimos 2 anos na Castellano Enterprises tinham consumido minha vida. Cada hora acordada parecia girar em torno de agendas, reuniões e manter tudo funcionando sem problemas para ele. Dante Castellano, meu chefe, o homem cujos olhos escuros penetrantes podiam fazer homens adultos gaguejar e cuja mera presença comandava cada sala que ele entrava. Eu tinha aprendido a ler seus humores como um barman lê bêbados, antecipando necessidades antes que ele as expressasse, ficando 3 passos à frente de suas demandas. Era exaustivo e estimulante em igual medida. Eu retoquei meu batom, o vermelho profundo combinando com meu vestido. A mulher me encarando de volta parecia diferente, confiante, desejável. Não a secretária eficiente que vivia em saias lápis e saltos sensatos. Por uma noite, eu queria ser outra pessoa. O escritório estava quase vazio quando eu saí. A maioria dos funcionários fugia às 5 em ponto às sextas-feiras, ansiosa para começar seus fins de semana. Eu tinha ficado até tarde para terminar a correspondência de Dante antes do meu encontro às 7. Meus saltos tilintaram contra o chão de mármore enquanto eu caminhava em direção ao elevador, minha pequena clutch enfiada sob meu braço. Indo a algum lugar, a voz me parou fria. Eu me virei para encontrar Dante encostado no batente de sua porta do escritório, braços cruzados sobre seu peito. Ele tinha removido seu paletó, suas mangas da camisa branca arregaçadas para revelar antebraços que eu absolutamente não deveria estar notando. Sua gravata pendia solta em volta do pescoço, o botão de cima de sua camisa desfeito. Ele parecia perigoso e bonito daquela maneira que fazia meu estômago fazer coisas que eu me recusava a reconhecer. Casa. Eu respondi, mantendo minha voz firme. É depois das 6. Seu olhar viajou lentamente pelo meu corpo, absorvendo cada centímetro do vestido vermelho. O ar entre nós pareceu subitamente denso, carregado com algo que eu não conseguia nomear. Quando seus olhos finalmente encontraram os meus novamente, havia calor neles que fez meu pulso acelerar. Nesse vestido, sua voz era baixa, quase um rosnado. Ele empurrou-se do batente da porta e caminhou em minha direção com a graça predatória que fazia as pessoas instintivamente se afastarem quando ele passava. Quem você vai beijar depois do trabalho nesse vestido? A pergunta me atingiu como um tapa. Calor inundou minhas bochechas. Parte embaraço, parte indignação. Quem ele pensava que era? Meu chefe, sim. Mas meu guardião, nunca. Isso não é da sua conta, senhor Castellano. Eu levantei meu queixo, encontrando seu olhar mesmo enquanto meu coração batia forte contra minhas costelas. 2 anos lendo seus humores me disseram que eu estava pisando em terreno perigoso, mas algo imprudente tinha se apoderado de mim. Talvez fosse o vestido. Talvez fossem 2 anos de frustração engarrafada. Nada da minha conta. Ele parou a polegadas de mim, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de sua colônia. Aquele cheiro caro que sempre me fazia pensar em quartos escuros e segredos mais escuros. Você trabalha para mim, Mia. Tudo sobre você é meu negócio. Durante o horário de expediente, eu retruquei, surpreendendo-me com minha ousadia. O que eu faço no meu tempo livre? Quem eu vejo? Quem eu... Eu pausei, deixando a palavra não dita pairar entre nós. Isso não tem nada a ver com você. Algo perigoso brilhou em seus olhos. Sua mandíbula se apertou e eu assisti o músculo ali saltar,
Por um momento, eu pensei que tinha ido longe demais. Dante Castellano não era um homem acostumado a desafio. Ele dava ordens e elas eram seguidas. Simples assim. Você está jogando um jogo perigoso, ele murmurou, sua voz caindo ainda mais. Ele estendeu a mão, seus dedos mal roçando a alça do meu vestido. O toque enviou eletricidade disparando através de mim. Este vestido. Esta desafio. Você tem alguma ideia do que você está fazendo comigo? Minha respiração engasgou. Nós nunca tínhamos cruzado esta linha antes, claro. Tinha havido momentos, olhares demorados, toques acidentais que pareciam tudo menos acidentais. Noites tardias no escritório, quando o ar parecia denso demais para respirar. Mas nós nunca tínhamos reconhecido isso. Nunca falado sobre a tensão que crepitava entre nós como um fio vivo. Eu estou indo a um encontro. Eu sussurrei. Embora meu corpo estivesse me traindo, balançando ligeiramente em direção a ele. Com alguém que realmente me nota como uma mulher, não apenas uma secretária que arquiva papéis e atende telefones. Sua mão moveu-se da alça do meu vestido para meu queixo, inclinando meu rosto para o dele. Você acha que eu não te noto? As palavras eram ásperas, quase zangadas. Eu noto cada maldita coisa sobre você, Mia. O jeito que você morde seu lábio quando está concentrando. Como você bate sua caneta contra seu bloco de notas durante chamadas de conferência. Que você toma seu café com 2 açúcares, mas finge que o bebe puro para parecer mais profissional. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Tudo o que eu podia fazer era encarar aqueles olhos escuros que pareciam ver direto através de cada defesa que eu tinha cuidadosamente construído. Você nota meu café? Era uma coisa estúpida para dizer, mas meu cérebro tinha entrado em curto-circuito em algum lugar entre seus dedos no meu queixo e a honestidade crua em sua voz. Eu noto tudo sobre você. Seu polegar traçou meu lábio inferior, e eu senti aquele toque em todo lugar. E eu noto quando outros homens olham para você, quando eles pensam em como você pareceria sem sua armadura profissional. E eu odeio isso, Dante. Seu nome parecia proibido em meus lábios, íntimo demais para uma funcionária se dirigir ao seu chefe. Quem é ele? A pergunta era uma demanda. Este homem que você está encontrando, este homem que pensa que tem o direito de te ver assim, um amigo de um amigo, eu nem sei o nome dele. A confissão saiu antes que eu pudesse impedi-la. Rachel arranjou. Ela disse que eu precisava sair mais. Cancele isso. Não. A palavra pairou entre nós, uma luva jogada ao chão. Seus olhos se estreitaram, e eu assisti a tempestade se formando atrás deles. Dante Castellano não era um homem que ouvia não frequentemente. Provavelmente nunca. Você está me dizendo não? Sua voz era seda sobre aço. Sim. Meu coração estava batendo tão rápido que eu pensei que poderia explodir do meu peito. Eu estou te dizendo não. Você não tem o direito de controlar minha vida pessoal. Você não tem o direito de decidir quem eu vejo, ou o que eu visto, ou... Ele me beijou. Um momento nós estávamos se encarando, 2 forças teimosas colidindo. O próximo. Sua boca estava na minha, quente e exigente e absolutamente reivindicadora. Sua mão deslizou do meu queixo para a parte de trás do meu pescoço, me segurando no lugar enquanto ele me beijava como se estivesse se afogando e eu fosse ar. Eu deveria tê-lo afastado. Deveria ter lembrado de cada regra sobre limites profissionais e assédio no local de trabalho. Deveria ter pensado nas consequências. Em vez disso, eu o beijei de volta com 2 anos de frustração e desejo reprimidos que eu tinha enterrado tão fundo que quase tinha me convencido de que não existiam. Minha clutch caiu no chão com um baque suave. Minhas mãos encontraram o caminho para sua camisa, apertando-se no tecido enquanto eu o puxava para mais perto. Ele fez um som baixo em sua garganta, algo entre um gemido e um rosnado, e me encostou na parede ao lado da porta do seu escritório. O mármore era frio contra minhas costas.
Um contraste gritante com o calor de seu corpo pressionado contra o meu. O beijo mudou, tornou-se mais profundo, mais exigente. Sua língua traçou a junção dos meus lábios e eu abri para ele. O deixei entrar, o encontrei golpe por golpe. Isso era loucura, completa e total loucura. Mas eu não conseguia parar, não queria parar. Suas mãos moveram-se pelas minhas laterais, aprendendo as curvas que o vestido vermelho revelava. Quando seus dedos encontraram a barra, começaram a deslizar pela minha coxa. A realidade voltou. Espera. Eu quebrei o beijo, pressionando minhas palmas contra seu peito. Dante, espera. Ele parou imediatamente, sua respiração irregular. Nós nos encaramos, ambos tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Seus lábios estavam ligeiramente inchados do nosso beijo. Seu cabelo, geralmente perfeitamente arrumado, estava despenteado, onde meus dedos tinham passado. Isso é loucura, eu sussurrei. Você é meu chefe. Eu trabalho para você. Isso não pode. Nós não podemos. Você está certa. Ele deu um passo para trás, colocando distância entre nós, que parecia tanto necessária quanto insuportável. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração que eu tinha visto incontáveis vezes, mas nunca direcionado a uma situação como esta. Você está absolutamente certa. Eu me curvei para pegar minha clutch, usando o momento para tentar acalmar meu coração acelerado. Quando eu me endireitei, ele estava me observando com uma intensidade que me fez arrepiar. Eu deveria ir, eu disse, embora mover-se parecesse impossível. Minhas pernas estavam tremendo. Meu encontro. Sobre isso, ele puxou seu telefone, seus movimentos precisos e controlados. O empresário estava de volta. O homem que tinha acabado de me beijar sem sentido, trancado atrás de uma máscara de distância profissional. Qual é o número dele? O quê? Por quê? Me dê o número dele, Mia. Não era um pedido. Absolutamente não. Eu agarrei minha bolsa mais apertado. Você não pode simplesmente... Dante, isso é insano. Você não pode interferir no meu encontro porque nós nos beijamos. Um beijo não te dá o direito de... Não foi apenas um beijo. Seus olhos encontraram os meus, e o calor neles fez meus joelhos fraquejar. E nós dois sabemos que não será o último. Antes que eu pudesse responder, seu telefone tocou. Ele olhou para a tela e todo o seu comportamento mudou. O calor desapareceu, substituído por cálculo frio. Eu tenho que atender isso. Espere aqui. Eu estou saindo. Espera. Aqui. As palavras eram aço. Ele atendeu a chamada e entrou em seu escritório, fechando a porta atrás dele. Eu fiquei no corredor vazio, meu batom borrado, meu vestido amassado, minha mente girando. O que tinha acabado de acontecer? Mais importantemente, o que eu ia fazer a respeito? Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Rachel. Seu encontro acabou de cancelar. Disse que algo surgiu. Desculpa, querida. Quer fazer noite de garotas em vez disso? Meu sangue gelou. Eu encarei a porta fechada do escritório de Dante. Ele não faria. Ele não poderia ter feito. A porta abriu e ele emergiu, seu rosto ilegível. Seu encontro cancelou. Você o fez cancelar. Eu não o formulei como uma pergunta. Eu fiz. A confirmação deveria ter me deixado furiosa. Em vez disso, uma mistura confusa de emoções girou dentro de mim. Raiva, sim. Mas também algo mais. Algo que parecia perigosamente como satisfação. Você não tem direito. Eu tenho todo o direito. Ele se moveu em minha direção novamente. Mas desta vez não havia calor, apenas fria determinação. Você sabe o que eu faço, Mia? Você realmente entende para quem você trabalha? A pergunta enviou gelo através das minhas veias. Você comanda um império de negócios, imóveis, importações, clubes noturnos. Eu comando um império, ele interrompeu. Um que existe nas sombras e opera por regras que a lei não reconhece. Homens como eu não pedem permissão.
Nós pegamos o que queremos e eu quero você. Eu entrei na Castellano Enterprises na manhã de segunda-feira, com minha carta de demissão dobrada em minha bolsa. O fim de semana tinha me dado clareza, distância, tempo para pensar sobre o que tinha acontecido na sexta-feira à noite e o que significava. Dante Castellano tinha me beijado, tinha interferido na minha vida pessoal, tinha casualmente admitido estar envolvido em atividades que existiam nas sombras. Tudo apontava para uma solução: sair. Rachel tinha passado a noite de sábado tentando me convencer do contrário. Então ele é intenso e possessivo. Isso é realmente uma razão para largar um emprego que paga o dobro do que você faria em qualquer outro lugar? Ele é perigoso, eu tinha rebatido, servindo outra taça de vinho. Ele cancelou meu encontro, Rachel. Fez um telefonema e minha noite foi descarrilada. Porque ele te quer. Isso é tão terrível. Deveria ter sido. Deveria ter me feito correr. Em vez disso, eu tinha passado o domingo olhando para meu teto, lembrando a sensação da boca dele na minha. O jeito que suas mãos tinham sentido deslizando pela minha coxa. A necessidade crua em sua voz quando ele tinha dito: "Eu noto tudo sobre você." As portas do elevador abriram no andar executivo. Meus saltos tilintaram contra o mármore familiar enquanto eu caminhava em direção à minha mesa. Tudo parecia o mesmo. A arte moderna nas paredes, os sofás de couro na área de espera, a vista da cidade através das janelas do chão ao teto. Mas tudo tinha mudado. "Bom dia, Mia." A voz de Dante veio do seu escritório. Não uma pergunta, uma intimação. Eu respirei fundo, endireitei minha coluna e entrei pela porta dele. Ele estava junto às janelas, mãos nos bolsos, observando a cidade abaixo. O sol da manhã o iluminava por trás, tornando impossível ver sua expressão. "Eu preciso falar com você." Eu comecei, alcançando minha bolsa pela carta. "Eu estou te promovendo." Ele se virou e eu finalmente vi seu rosto. Todo o negócio. Como se sexta-feira nunca tivesse acontecido. Minha posição de assistente pessoal acabou de abrir. "Você começa hoje." Eu pisquei. "O quê?" 80 mil por ano. Pacote de benefícios. Escritório adjacente ao meu. Você vai lidar com minha agenda privada, não apenas a corporativa. Ele se moveu para sua mesa, pegou uma pasta. "Este é seu novo contrato. Assine-o. Eu vim aqui para pedir demissão." "Eu sei." Ele colocou a pasta e caminhou em minha direção. A cada passo, minha frequência cardíaca aumentava. "Você não está pedindo demissão, Mia. Você não pode me impedir. Eu posso te dar uma razão para ficar." Ele parou a polegadas de mim, perto o suficiente para que eu pegasse aquele cheiro familiar. "Trabalhe diretamente para mim. Veja tudo o que eu faço. Todos os negócios, todas as decisões. Não mais se perguntando o que acontece a portas fechadas. Era manipulação. Eu reconheci pelo que era. Mas também havia verdade em sua oferta. 2 anos eu tinha estado curiosa sobre o que Dante realmente fazia. Sobre as reuniões que não estavam em nenhum calendário. Os telefonemas que ele atendia em italiano ou russo. Os homens internos caros que vinham e iam pelo seu elevador particular. "Por que você me deixaria ver isso?" eu perguntei. "Se o que você faz é tão perigoso, por que me trazer para mais perto?" Sua mão subiu, dedos mal tocando minha bochecha, "porque eu preferiria ter você onde eu posso te proteger do que lá fora onde eu não posso." "Proteger-me do quê?" "De pessoas que poderiam usar você para chegar a mim." Sua mandíbula apertou. Sexta-feira à noite, quando eu cancelei seu encontro, eu fiz com que minhas pessoas investigassem ele. "O amigo de um amigo que Rachel te arranjou? Ele trabalha para a família Moretti." O nome não significava nada para mim. "Então?" "Então os Moretti são minha competição, nos negócios e em outros assuntos. Seu encontro não foi coincidência, Mia. Foi reconhecimento. Eles queriam alguém perto de mim. E você era o alvo. Gelo inundou minhas veias. Isso não é possível." "Não é apenas possível, é certo." Ele puxou seu telefone, me mostrou uma foto.
Um homem que eu não reconhecia. Este é o homem que você deveria encontrar. Vincent Moretti, sobrinho do chefe da família. Eles têm tentado infiltrar minha organização por meses. Eu encarei a foto, tentando processar como eles sequer sabiam sobre mim. Porque eu sou sempre cuidadoso para manter minha vida pessoal privada, o que torna as pessoas próximas a mim interessantes para meus inimigos. Seu polegar traçou meu osso da bochecha. Você entende agora? Por que eu agi do jeito que agi? Por que eu preciso de você onde eu posso te ver? Isso é insano. Eu dei um passo para trás, precisando de espaço para pensar. Você está me dizendo que estou em perigo porque trabalho para você? Você estava em perigo no momento em que se tornou indispensável para mim. A confissão foi silenciosa, mas tinha peso. E você se tornou isso há cerca de 1 ano. Talvez mais. 1 ano atrás eu pensei. Isso tinha sido por volta da época em que ele tinha começado a me manter até tarde com mais frequência. Quando ele tinha começado a pedir minha opinião sobre coisas que não tinham nada a ver com agendamento. Quando a dinâmica entre nós tinha mudado de chefe e de secretária para algo que eu não conseguia bem nomear. Eu não posso aceitar isso, eu disse, gesticulando para o contrato. Nada disso, isso é demais. Muito complicado. Você está certa. Ele se moveu para sua mesa, pegou outra pasta, razão pela qual eu também estou te atribuindo segurança. Segurança? Marco será seu motorista. Ele te levará e trará do trabalho, te escoltará para quaisquer reuniões externas. Ele me entregou a nova pasta. Isso lista os protocolos. Onde você pode ir? O que você precisa fazer se sentir insegura? Eu abri a pasta escaneando páginas de instruções detalhadas, protocolos para tudo, desde almoços de negócios a atividades de fim de semana. Lia-se como um manual para um prisioneiro. Isso é uma gaiola, isso é proteção, é a mesma coisa. Minha voz subiu apesar da minha tentativa de controle. Você está me dizendo que eu não posso pedir demissão. Eu tenho que aceitar esta promoção e agora eu nem posso ir ao supermercado sem um guarda-costas? Não, sem Marco, não. Sua voz permaneceu calma, o que apenas fez minha raiva aumentar ainda mais. Mia, eu sei que isso é muito. Eu sei que não é o que você assinou quando pegou um emprego como minha secretária. Mas sexta-feira à noite mudou as coisas. Não apenas entre nós, mas estrategicamente. Os Moretti sabem que eu parei o jogo deles. Eles sabem que você é importante para mim. Isso te torna um alvo. Porque você me beijou. Porque eu tenho te observado por 2 anos como um homem faminto observa a comida. A honestidade crua em sua voz parou meu protesto. Porque todo homem neste prédio sabe que é melhor não te olhar 2 vezes. Porque eu movi céu e terra para te manter na minha órbita. E os Moretti viram isso. Entenderam o que significava antes mesmo de você. Minha mão tremeu. Eu coloquei a pasta antes que eu a deixasse cair. O que significou? Para você, quero dizer, sexta-feira à noite, foi apenas... Eu procurei pela palavra certa. Possessão, ego. Você não queria que eu saísse com outra pessoa, então você impediu? Ele se moveu ao redor da mesa, fechando a distância que eu tinha tentado manter. Significou que eu terminei de fingir que não te quero. Terminei de te observar sair todas as noites e imaginar para onde você está indo. Com quem você está. Suas mãos encontraram minha cintura, firmes e seguras. Eu te quero, Mia. Não apenas fisicamente. Eu te quero ao meu lado, na minha vida, em cada maneira que importa. Como sua assistente pessoal. Eu tentei soar cética, mas minha voz me traiu com sua respiração. Como minha, ele me puxou para mais perto. Qualquer título que te deixe confortável, mas não se engane sobre o que isso é, sobre o que eu estou oferecendo. E o que você está oferecendo exatamente, eu precisava ouvi-lo dizer. Precisava das palavras, não apenas das implicações. Tudo. Sua testa tocou a minha. Minha proteção. Meus recursos. Meu mundo. Perigoso como ele é. E em troca, você quer que eu seja sua.
Eu terminei o pensamento. Exclusivamente, completamente. Sim, a única palavra deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, o calor se acumulou baixo no meu estômago. Talvez eu estivesse louca. Talvez 2 anos de proximidade com Dante Castellano tivessem distorcido meu senso de normalidade. Mas estando ali, sentindo as mãos dele em mim, vendo o desejo nu em seus olhos, eu não conseguia lembrar por que eu tinha querido sair. O contrato, eu disse para a posição de assistente, tem uma cláusula sobre relacionamentos pessoais? Tem uma cláusula que diz que você é minha e quem te tocar responde a mim. Seus lábios se curvaram em algo que não era bem um sorriso. Isso claro o suficiente. Não linguagem padrão de RH. Eu não opero por regras padrão, Mia. Você já sabe disso. Eu sabia. Tinha sabido por um tempo, provavelmente. Às noites tardias, quando todos os outros iam para casa, mas eu ficava. O jeito que outros funcionários davam a ele um largo espaço, as reuniões que não estavam em nenhum horário oficial, os telefonemas em línguas que eu não falava. Tudo isso apontava para um mundo além do império de negócios legítimo que a Castellano Enterprises apresentava. Se eu assinar esse contrato, eu disse cuidadosamente, se eu aceitar esta promoção e a proteção e tudo o que vem com ela, eu preciso de algo em troca. Suas mãos apertaram minha cintura. No meio, honestidade. Eu mantive seu olhar. Honestidade completa sobre o que você faz, sobre o perigo, sobre o que ser seu realmente significa. Sem mais sombras, sem mais se perguntar. Ele estudou meu rosto por um longo momento. Eu podia vê-lo pesando opções, calculando riscos. Este era Dante Castellano, o empresário, o estrategista, o homem que construiu um império através de planejamento cuidadoso e execução implacável. Tudo bem, ele disse finalmente, honestidade completa. Mas entenda, Mia, que uma vez que você sabe certas coisas, você não pode desaprendê-las. Uma vez que você é parte do meu mundo, verdadeiramente parte dele, não há como voltar para quem você era antes. Eu entendo. Você entende? Ele me soltou, colocando espaço entre nós novamente. Porque eu não estou falando sobre aprender que eu desvio dinheiro ou suborno oficiais. Eu estou falando sobre o tipo de verdade que mudará como você dorme à noite que fará você questionar cada moral que você já teve. Me diga de qualquer forma. Ele caminhou até as janelas, mãos atrás das costas. Por um longo momento ele ficou em silêncio. Então minha família tem estado neste país por 3 gerações. Nós construímos nossa fortuna nas costas de imigrantes desesperados que precisavam de proteção, precisavam de trabalho, precisavam de alguém para ficar entre eles e os poderes estabelecidos que queriam mantê-los para baixo. Eu me movi para ficar ao lado dele, ambos observando a cidade abaixo. Isso não soa terrível. Não foi. Não no começo. Meu avô genuinamente queria ajudar. Mas ajuda requer dinheiro, recursos, e adquirir aqueles exigia ações que existiam fora da lei. Ele olhou para mim. Você entende o que eu estou dizendo? Sua família está envolvida em crime organizado, em fornecer serviços que as pessoas precisavam, mas não conseguiam acessar através de canais legítimos. Sua voz não continha desculpas. Proteção, trabalho, justiça quando o sistema falhou com eles. Sim, nós cobramos por esses serviços. Sim, nós lidamos com nossos inimigos de maneiras que não envolviam tribunais. Mas nós também construímos hospitais, financiamos escolas, mantivemos bairros seguros que a polícia tinha abandonado. Crime justificado ainda é crime. Sim, ele se virou para me encarar totalmente. E eu não vou fingir o contrário. Não com você. As importações que eu supervisiono, algumas delas são legais, muitas não são. Os clubes noturnos, fachadas para lavagem de dinheiro, os imóveis, comprados com fundos que nunca suportariam o escrutínio do IRS. Ele pausou. Eu sou exatamente o que você suspeita que sou, Mia. Um criminoso.
Um homem que opera fora da lei quando isso serve aos meus propósitos. Um homem com sangue nas mãos. A confissão deveria ter me feito correr. Em vez disso, eu me vi perguntando: quanto sangue? O suficiente para que eu tenha parado de contar. Sem emoção. Apenas fato. Eu não mato por prazer. Eu não prejudico a inocência. Mas quando alguém ameaça minha família, minha organização, meu povo, eu elimino a ameaça. Permanentemente. Os moretes. Eu fiz a conexão. Eles são uma ameaça? Eles têm tentado entrar no meu território por 5 anos. Até agora, eu consegui mantê-los à distância através de parcerias estratégicas e pressão cuidadosamente aplicada. Mas eles estão ficando mais ousados, mais desesperados. Sua mandíbula apertou. Razão pela qual eu preciso de você protegida. Por que eu preciso de você perto? Porque eles vão me usar contra você. Porque eles vão te machucar para me machucar. E eu não vou permitir isso. Eu me virei de volta para a janela, processando tudo o que ele tinha me dito. Minhas mãos estavam surpreendentemente firmes, minha respiração calma. Eu deveria ter ficado horrorizada, aterrorizada. Em vez disso, eu senti algo mais. Clareza. Como peças de um quebra-cabeça que eu tinha estado montando por 2 anos, tinham finalmente se encaixado no lugar. O contrato, eu disse. Eu o assinarei, com uma condição. Qual é? Você me ensina. Eu o encarei novamente. Tudo. Como seu mundo funciona. As regras, os jogadores, os perigos. Se eu vou ser parte disso, eu preciso entender isso totalmente. Não apenas saber que você é perigoso, mas entender como e por quê. Algo como respeito cintilou em seus olhos. A maioria das pessoas quer menos conhecimento, não mais. Eu não sou a maioria das pessoas. Não. Ele fechou a distância entre nós, sua mão acariciando meu rosto. Você absolutamente não é. 6 meses mudaram tudo. Eu assinei o contrato de Dante naquela segunda-feira de manhã, ali mesmo em seu escritório, com seus olhos escuros observando cada traço da minha caneta. Na terça-feira, eu tinha meu próprio escritório adjacente ao dele, conectado por uma porta que ficava aberta mais frequentemente do que fechada. Na quarta-feira, Marco estava me levando para o trabalho em um sedã preto com vidro à prova de balas e janelas tão escuras que me escondiam do mundo exterior. Até o final daquele primeiro mês, eu tinha assistido à minha primeira reunião que não tinha nada a ver com negócios legítimos. Aconteceu em uma sala dos fundos de um dos clubes noturnos de Dante. A música do andar principal vibrava através das paredes, um ritmo de baixo constante que eu sentia em meu peito. Eu fiquei atrás de Dante, observando enquanto ele negociava com 3 homens cujos nomes eu nunca aprendi. A conversa era em italiano, rápida e acalorada, mas eu tinha começado a aprender a língua. Entendia o suficiente para saber que eles estavam discutindo território, remessas, dinheiro. Quando um homem estendeu a mão para algo debaixo de seu paletó, 3 dos guardas de Dante materializaram-se das sombras que eu não sabia que existiam. Armas apareceram. A temperatura na sala caiu 20 graus. Dante nunca se moveu, apenas sentou ali, dedos unidos, observando, esperando. O homem lentamente removeu sua mão, vazia. Disse algo que eu não peguei. Dante respondeu, e o que quer que ele disse fez todos os 3 visitantes ficarem pálidos. Eles se levantaram, assentiram, saíram com uma pressa que beirava o pânico. O que você lhes disse? Eu perguntei quando estávamos sozinhos. Que o chefe deles tinha 24 horas para concordar com meus termos. Ou eu faria à sua viúva a mesma oferta. Dante se levantou, ajustando seus punhos. Vamos. Nós terminamos aqui. Quero dizer, eu deveria ter ficado horrorizada. Em vez disso, eu me vi analisando a troca, a dinâmica de poder. Como Dante tinha controlado a sala sem levantar a voz. Como seus homens tinham aparecido exatamente quando necessários. Desaparecido tão rapidamente.
Era como assistir a uma dança coreografada onde todos sabiam os passos, exceto eu. Eu quero aprender, eu disse enquanto Marco nos levava de volta para meu apartamento. Como ler situações como essa? Como me proteger? Dante olhou para o lado surpreso. A maioria das pessoas iria querer esquecer que o tinha visto. Eu não sou a maioria das pessoas. Eu estava pegando emprestada a frase dele daquela manhã de segunda-feira. Você disse que eu preciso de proteção. Eu quero ser parte da minha própria proteção. Não apenas alguém que você guarda. Algo mudou em sua expressão. Terças e quintas-feiras à noite. Nós começamos treinamento de autodefesa. Isso tinha sido 4 meses atrás. Agora eu podia desarmar alguém segurando uma faca. Sabia onde bater para causar dor máxima com esforço mínimo. Podia ler linguagem corporal e níveis de ameaça de uma maneira que tinha se tornado segunda natureza. Eu também tinha me tornado parte do mundo de Dante de maneiras que eu não tinha antecipado. Noites de sexta-feira eram para os clubes sociais, onde homens velhos jogavam cartas e discutiam negócios em linguagem codificada. Eu aprendi a ler os códigos, aprendi quais famílias eram aliadas, quais eram rivais, quais estavam fingindo ser uma enquanto tramavam se tornar a outra. Manhãs de domingo eram para a igreja, onde a mãe de Dante ainda assistia à missa como a boa mulher católica que ela tinha sido criada para ser. Ela tinha me recebido com lágrimas nos olhos e beijos em ambas as bochechas. Finalmente, ela tinha sussurrado em italiano, finalmente, ele traz uma mulher para me conhecer. Almoços de segunda-feira eram com os parceiros de negócios legítimos, aqueles que sabiam o que Dante realmente fazia, mas mantinham uma deniabilidade plausível. Eu aprendi a sorrir e acenar, a desviar perguntas com graça, a estar presente, mas invisível da maneira que as mulheres de homens poderosos tinham aprendido a ser por séculos. Noites de quarta-feira eram nossas. Essas eram as noites em que Dante mandava todos embora, quando a cobertura que ele possuía se tornava apenas um lar em vez de sede. Quando ele mesmo cozinhava o jantar, recusando-se a me deixar ajudar, insistindo que eu sentasse no balcão com uma taça de vinho e contasse a ele sobre meu dia. Quando nós comíamos na mesa de jantar que ele nunca usava, falando sobre tudo e nada. Quando ele me puxava para o sofá depois, e nós assistíamos filmes ou líamos livros, ou apenas existíamos juntos. Essas eram as noites em que ele me beijava lento e profundo, mãos aprendendo cada centímetro de mim através de minhas roupas, mas nunca forçando por mais. Quando eu adormecia contra seu peito e acordava em sua cama, ainda totalmente vestida, com seus braços enrolados em mim e a luz da manhã jorrando pelas janelas. Por que nós não? Eu tinha perguntado uma vez, traçando padrões em seu peito. Já faz 3 meses. A maioria dos homens teria... Eu não sou a maioria dos homens. Seus dedos tinham passado pelo meu cabelo. E quando eu te tiver, Mia, quando eu finalmente te fizer minha de todas as maneiras, não será porque os hormônios levaram a melhor sobre nós. Será porque você me escolheu. Completamente. Com pleno conhecimento de quem e o que eu sou. Eu já sei quem você é. Você sabe a superfície. Ele tinha beijado minha testa. Você ainda não viu as profundezas. Eu tinha visto mais dessas profundezas esta noite. Nós estávamos em um dos armazéns de Dante, o tipo legítimo que armazenava importações legais. Pelo menos era o que a papelada dizia. Na realidade, metade dos contêineres continha mercadorias que nunca veriam uma declaração alfandegária. Dante tinha querido que eu entendesse o escopo total de sua operação. Como o dinheiro se movia, como os produtos eram contrabandeados, como um império funcionava quando existia nos espaços entre o legal e o ilegal. Marco tinha nos levado no sedã à prova de balas. Nós tínhamos entrado por uma porta lateral que exigia 3 verificações de segurança diferentes. Dentro, o armazém era exatamente o que eu esperava. Pisos de concreto, prateleiras de metal, contêineres empilhados,
Homens com armas tentando parecer casuais, o cheiro de óleo de máquina e papelão. Dante me conduziu pela operação, explicando cada passo. Os caminhões que chegavam em horários estranhos, a papelada que combinava com um conjunto de manifestos enquanto escondia outro. A rede de distribuição que garantia que os produtos chegassem aos seus destinos sem aviso oficial. Perguntas? Ele perguntou após o tour. Eu tinha centenas, mas antes que eu pudesse expressar uma, tiros quebraram o silêncio. Tudo aconteceu rápido. Marco apareceu do nada, me empurrando para baixo atrás de um pilar de concreto. Dante tinha uma arma em sua mão. Quando ele a tinha sacado, retornando fogo em direção à entrada do armazém. Homens gritaram em italiano e inglês. Mais tiros. O cheiro de pólvora aguda em meu nariz. Fique abaixada, Marco ordenou, sua própria arma sacada. Não se mexa. Eu me pressionei contra o pilar, me fazendo pequena. Meu coração batia forte contra minhas costelas. Isso era real. Este era o perigo que Dante tinha falado. O sangue em suas mãos, as ameaças que ele eliminava. Através de frestas no pilar, eu o assisti trabalhar. O assisti se mover com graça mortal, atirando com precisão que sugeria treinamento extenso. Assisti homens caírem. Assisti sua equipe de segurança invadir a entrada, cortando rotas de fuga. Assisti Dante caminhar em direção a 3 homens que tinham largado suas armas, mãos levantadas em rendição. Ele disse algo que eu não conseguia ouvir sobre o zumbido em meus ouvidos. Então ele atirou em um deles, a queima-roupa, sem hesitação. Os outros 2 começaram a falar rápido, implorando. Dante ouviu, expressão fria. Então ele gesticulou para seus homens, que arrastaram os sobreviventes para longe. Um de sua equipe se aproximou com um tablet, mostrou a ele algo. A mandíbula de Dante apertou. Ele olhou para onde eu estava escondida. É seguro, Marco disse, me ajudando a levantar. Minhas pernas tremeram, mas aguentaram. Vamos, Dante me encontrou no meio do caminho, embainhando sua arma. Suas mãos foram para meu rosto, me examinando. Você está machucada? Não. Minha voz soou distante aos meus próprios ouvidos. Estou bem. Você está tremendo. Você matou alguém. As palavras saíram planas. Apenas atirei nele. Ele era parte da equipe que deveria te matar. As mãos de Dante apertaram em meu rosto. Eles vieram por você especificamente, Mia. Os Moretti os enviaram. Isso era sobre você. A casa segura ficava a 30 milhas fora da cidade, aninhada em colinas arborizadas onde vizinhos eram medidos em acres, não pés. Dante nos levou para lá ele mesmo em um SUV sem identificação. Marco seguindo em um segundo veículo com 3 outros guardas. Ninguém falou durante a viagem. O silêncio era pesado com perguntas não feitas e palavras não ditas. Eu continuava vendo, o homem caindo, o sangue, o rosto de Dante frio e sem emoção enquanto ele puxava o gatilho. Ele tinha matado alguém bem na minha frente. Matou-o para me proteger. A casa segura era bonita. Uma estrutura moderna de madeira e vidro que parecia crescer organicamente da floresta ao redor dela. Dentro, era tudo plantas de piso aberto e minimalismo caro. Um lugar projetado para esconder que de alguma forma parecia um lar. Você vai ficar aqui, Dante disse, colocando minha bolsa de pernoite. Marco a tinha embalado do meu apartamento enquanto dirigíamos na bancada de mármore da cozinha. Guardas em todos os perímetros. Ninguém se aproxima sem meu conhecimento. Por quanto tempo? Até resolvermos a situação dos Moretti. Ele se moveu para as janelas e, verificando linhas de visão e saídas de uma maneira que tinha se tornado automática. Alguns dias, talvez uma semana. Eu afundei no sofá de couro, exaustão me invadindo. Era quase meia-noite. Horas tinham se passado desde o ataque. Horas de Dante ao telefone, dando ordens em italiano rápido. Horas dirigindo através da escuridão. Horas processando o que eu tinha testemunhado. Fale comigo.
Dante sentou ao meu lado, cuidadoso para manter distância entre nós. Você tem estado quieta desde o armazém. Você matou um homem, eu disse de novo, como se repetir as palavras as tornasse reais. Apenas atirei nele. Sim, porque ele estava lá para me matar. Isso era parte disso. Ele se virou para me encarar. A outra parte era enviar uma mensagem. Os moretes precisam entender que tocar em você significa morte, não negociação, não discussão, morte. Então você o executou. Na minha frente, eu eliminei uma ameaça. Sua voz permaneceu calma, factual. E sim, eu fiz isso na sua frente porque você precisava ver a realidade do meu mundo. Não as bordas dele, não a versão sanitizada. A verdade brutal e feia. Eu encontrei seus olhos. Você está tentando me assustar para longe? Eu estou tentando te dar escolha informada. Ele estendeu a mão para a minha, entrelaçando nossos dedos. Nestes 6 meses, você aprendeu o lado dos negócios. As operações legítimas misturadas com ilegais. Você viu negociações e disputas de território. Mas esta noite foi diferente. Esta noite foi violência. Imediata e final. E eu preciso saber se você pode viver com isso. Se você pode estar com um homem que faz isso. Ó, mata pessoas. Protege o que é meu através de quaisquer meios necessários. Ele corrigiu. Incluindo matar. Sim, eu olhei para nossas mãos unidas. As dele eram maiores, cicatrizadas ao longo dos nós, dos dedos de lutas sobre as quais eu nunca tinha perguntado. As minhas eram lisas, sem marcas, mas de alguma forma elas se encaixavam perfeitamente. Eu deveria estar horrorizada, eu admiti. Eu deveria estar correndo. Eu deveria estar ou chamando a polícia, ou algo. Mas eu não estou. O que você é? Tentando entender. Eu olhei para ele. Você disse que ele estava lá para me matar. Como você sabe? Porque antes de eu matá-lo, eu perguntei. Ele confirmou que os Moretes contrataram sua equipe. Mostrou a ele sua foto. Prometeu 50 mil pela sua morte. A mandíbula de Dante apertou. Eles queriam te tirar de mim. Usar sua morte para começar uma guerra, e eles escolheram a mulher errada para alvejar. Porque eu sou sua. Porque você é minha. Ele concordou, e eu protejo o que é meu. A possessividade deveria ter parecido sufocante. Em vez disso, pareceu segurança. Como se eu tivesse passado toda a minha vida esperando por alguém para me reivindicar com este tipo de certeza feroz. Quando eu assinei aquele contrato, eu disse lentamente, quando eu aceitei ser sua assistente pessoal, você sabia que chegaria a isso? Que nós acabaríamos aqui? Eu sabia que os Moretes eram uma ameaça. Eu sabia que te trazer mais profundamente para o meu mundo te tornaria um alvo. Ele pausou. Mas eu também sabia que eu não podia te deixar ir. Não podia te ver sair da minha vida. Então eu escolhi te proteger em vez disso. Isso não é realmente uma escolha. Você tirou-me a opção de sair. Sim, sem desculpas. Apenas reconhecimento. Eu fiz. E eu faria de novo. Porque a alternativa era te perder. E isso não é algo que eu estou disposto a aceitar. Eu deveria ter ficado zangada. Deveria ter me sentido manipulada. Mas 6 meses observando Dante operar tinham me ensinado algo importante. Ele não tomava decisões levianamente. Cada movimento era calculado. Cada ação servia a um propósito. Se ele tinha me trazido para seu mundo, me fez sua assistente pessoal, me manteve perto, era porque essa era a única maneira de garantir minha segurança. O homem esta noite, eu disse, aquele que você matou. Se você o tivesse deixado viver, o que teria acontecido? Ele teria tentado de novo, ou dito aos Moretes o quão perto ele chegou, dado a eles informações para planejar um ataque melhor. O polegar de Dante traçou padrões na minha palma. Ele era um homem morto no momento em que aceitou o contrato sobre você. Eu apenas agilizei o cronograma. Isso é frio. Essa é a realidade no meu mundo.
Ele me puxou para mais perto até que eu estivesse aninhada contra seu lado. Eu sei que você cresceu acreditando em sistemas de justiça e julgamentos e inocente até prova em contrário. Mas essas coisas não existem onde eu opero. Há apenas forte e fraco, rápido e morto, protetor e vulnerável. E qual você é? Todos os acima, dependendo da situação. Seu braço em volta dos meus ombros apertou. Mas com você, Mia, eu sou apenas sempre protetor. Ferozmente, violentamente protetor. Nós sentamos em silêncio por um tempo. Lá fora, sons da noite filtravam pelo vidro. Grilos, vento nas árvores. O chamado distante de uma coruja. Dentro, apenas o som da nossa respiração. O batimento constante do coração de Dante sob meu ouvido, onde eu tinha apertado minha cabeça contra seu peito. Eu não estou saindo, eu disse finalmente. Eu não estou correndo ou chamando a polícia ou fingindo que posso voltar a quem eu era antes de você. O que quer que isso me faça. Cúmplice, comprometida, corrompida. Eu não me importo. Sua mão moveu-se para meu cabelo, dedos passando pelas mechas. Você tem certeza? Não. Honestidade parecia importante. Eu estou aterrorizada. Do perigo, do quanto eu quero isso, do que significa que eu estou escolhendo um homem que mata pessoas para me proteger. Eu inclinei minha cabeça para trás para olhar para ele. Mas eu tenho certeza sobre você. Sobre nós. Algo mudou em sua expressão. O controle cuidadoso escorregou, mostrando emoção crua por baixo. Mia. Eu o beijei antes que ele pudesse terminar. O beijei com 6 meses de desejo reprimido e 2 horas de clareza impulsionada por adrenalina. Isso não era um encontro no corredor ou uma sessão de sofá de quarta-feira à noite. Isso era escolha, completa e informada e irrevogável. Dante respondeu imediatamente, seus braços me puxando para seu colo para que eu o cavalgasse. O beijo aprofundou, tornou-se faminto e exigente. Suas mãos encontraram a barra da minha blusa, deslizaram por baixo para tocar a pele nua. Eu ofeguei contra sua boca, arqueando-me no contato. Nós deveríamos parar, ele murmurou, mesmo enquanto seus dedos traçavam padrões pela minha coluna. Você teve uma noite traumática. Você não está pensando claramente. Eu estou pensando perfeitamente claramente. Eu me afastei o suficiente para encontrar seus olhos. Eu quero isso. Quero você. Não porque eu estou assustada ou processando trauma. Porque eu passei 6 meses me apaixonando por você e eu terminei de fingir que é apenas profissional. 3 anos. Foi o tempo que tinha passado desde o ataque no armazém. Desde que Dante tinha matado um homem na minha frente e eu tinha te escolhido ficar. Desde que eu tinha passado de assistente pessoal para algo que não tinha um título corporativo limpo. Parceira, talvez, embora essa palavra não capturasse a complexidade do nosso relacionamento. Esposa, em tudo, exceto na papelada legal. Dante tinha me pedido em casamento propriamente 6 meses depois daquela noite na Casa Segura, me presenteando com um anel durante um jantar privado na cobertura. Eu tinha dito sim sem hesitação. Nós tínhamos casado em uma pequena cerimônia atendida por sua mãe, meu punhado de amigos próximos, e várias dezenas de homens cujos nomes eu tinha aprendido ao longo dos últimos anos. Marco tinha me levado ao altar, já que meu pai tinha morrido quando eu era jovem e não havia mais ninguém. Dante tinha chorado quando ele disse seus votos, este homem perigoso que matava sem remorso, mostrando vulnerabilidade que só eu jamais vi. Isso tinha sido 2 anos e meio atrás. Eu tinha 28 agora. Ele tinha 35. E eu estava grávida de 5 meses de sua filha. A gravidez tinha sido não planejada, mas não indesejada. Nós tínhamos falado sobre filhos em termos abstratos, mas ambos tínhamos assumido que estava a anos de distância. Então eu tinha perdido meu período, feito um teste, encarado o resultado positivo por 10 minutos antes de dizer a Dante. Sua reação tinha sido imediata e intensa.
Alegria misturada com medo, misturada com algo que parecia possessividade multiplicada por 1000. Eu estou colocando guardas em você 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele tinha anunciado. E você não está saindo da cobertura até o bebê nascer. Absolutamente não. Eu tinha aprendido a resistir aos seus instintos superprotetores. Eu aceitarei segurança adicional. Mas eu não vou passar mais 4 meses presa dentro. Nossa filha merece uma mãe que não perca a cabeça de febre da cabine. Nós tínhamos comprometido. Eu tinha guardas, mas também liberdade para me mover dentro de parâmetros cuidadosamente definidos. Eu ainda trabalhava ao lado de Dante, gerenciando os lados legítimos de seu império de negócios, enquanto ele lidava com as sombras. Eu ainda frequentava jantares em família na casa de sua mãe. Ainda ia aos clubes sociais onde homens velhos me tratavam como a esposa respeitável que eu tinha me tornado aos olhos deles. Mas as coisas tinham mudado ultimamente. A situação dos Moretti, supostamente resolvida 3 anos atrás, estava se inflamando novamente. Nova liderança tinha assumido sua família, mais jovem e mais agressiva do que a geração anterior. Eles queriam território que Dante controlava. Queriam provar a si mesmos através de conflito em vez de negociação. No mês passado, eles tinham atingido uma das operações de envio de Dante. Mataram 2 guardas, roubaram mercadoria valendo $500 000. Foi um desafio direto. Um que Dante não podia ignorar sem parecer fraco. Razão pela qual eu estava atualmente sentada em uma sala de conferências em um dos edifícios de escritório legítimos de Dante, grávida de 6 meses, e ouvindo homens discutir guerra. Eles estão forçando a confrontação, Antônio. Um dos conselheiros mais antigos de Dante estava dizendo: toda semana, outra provocação, outro teste de fronteira. Eles querem sangue, então nós lhes damos sangue. A voz de Marco era dura. Nos 3 anos desde que ele tinha se tornado meu guarda pessoal, nós tínhamos desenvolvido um relacionamento tipo irmão. Ele era protetor de mim de maneiras que iam além do dever profissional. Bata neles de volta 2 vezes mais forte. E comece uma guerra que atrairá a atenção federal que nós não precisamos. Os dedos de Dante tamborilaram na mesa, um raro sinal de agitação. Não, nós precisamos ser mais espertos que isso. Com respeito, chefe, ser esperto lê como ser fraco. Isso de Giovanni, um capitão mais jovem que tinha subido rapidamente nas fileiras. Os Moretti estão contando que você jogue seguro. Eles acham que você amoleceu. Mole? A voz de Dante caiu para aquele perigoso silêncio que fazia pessoas espertas recuarem. Porque eu não começo imediatamente uma guerra que poderia matar minhas pessoas? Por que você tem uma esposa e um bebê chegando? Giovanni não recuou, o que era ou corajoso ou estúpido. Todo mundo sabe que você mudou desde que casou com Mia. Mais cauteloso, mais preocupado com danos colaterais. Giovanni, o aviso de Marco veio tarde demais. Dante se levantou, movendo-se ao redor da mesa com graça predatória. Você acha que eu amoleci? Acha que me importo mais com minha esposa do que com minha organização? Ele parou na frente de Giovanni, que, para seu crédito, não recuou. Deixe-me ser cristalino sobre algo. Mia não é minha fraqueza. Ela é minha motivação. Cada decisão que eu tomo, cada ação que eu faço é calculada para protegê-la e a criança que ela está carregando. O que significa que eu sou mais perigoso agora do que eu jamais fui antes? Porque eu tenho algo que vale a pena queimar o mundo para proteger. A temperatura na sala tinha caído. Todo mundo sabia daquele tom. Sabia o que significava quando Dante tinha aquela calma silenciosa e mortal em sua voz. Eu peço desculpas, chefe. Giovanni conseguiu. Eu falei fora de hora. Sim, você fez. Dante não se moveu. E se você algum dia sugerir novamente que minha esposa me torna fraco, nós teremos uma conversa muito diferente. Uma que não acontece na frente dos outros. Entendido? Entendido. Dante voltou para seu assento ao meu lado, sua mão encontrando a minha debaixo da mesa.
Para todos os outros, ele parecia composto. Mas eu sentia a tensão em seu aperto. Senti o quão perto ele tinha chegado da violência. A situação dos Moretti precisa de resolução, eu disse, quebrando o silêncio. Todos os olhos se viraram para mim. Mesmo depois de 3 anos, alguns dos homens de Dante ainda não estavam acostumados a mim falando em reuniões de estratégia. Mas Marco está certo que um ataque imediato escalará para a guerra. E Giovanni está certo que parecer fraco convida a mais agressão. Então, o que você sugere? Antônio perguntou, curiosidade genuína em sua voz. Ele tinha sido um dos primeiros a me tratar como igual, em vez de apenas a esposa do chefe. Precisão sobre força. Eu puxei o tablet em que eu tinha estado tomando notas. Os Morettis têm 3 operações primárias. Suas rotas de envio, suas frentes de cassino legítimas e suas conexões políticas. Eles têm estado atacando nosso envio. Nós respondemos minando sua proteção política. Torne caro para oficiais permanecerem comprados por eles. Como? Marco se inclinou para a frente. Evidência de corrupção vazada para a mídia. Dicas anônimas para escritórios de campo do FBI. Pressão sobre seus negócios legítimos através de escrutínio regulatório. Eu olhei para Dante, que estava me observando com algo como orgulho em seus olhos. Nós não precisamos matar ninguém para tornar suas operações insustentáveis. Nós apenas precisamos remover sua proteção e deixar o sistema legal fazer o trabalho. O polegar de Dante traçou padrões na minha palma. O problema com essa abordagem é o cronograma. Construir casos leva meses. Os Morettis não esperarão tanto tempo antes de escalar. Então nós lhes damos uma razão para esperar. Eu puxei outro arquivo no meu tablet. Nós lhes oferecemos um acordo. Uma trégua temporária enquanto negociamos divisões de território através de mediadores neutros. Durante essa trégua, nós trabalhamos os ângulos legais. Quando as negociações supostamente falham, sua infraestrutura está comprometida o suficiente para que eles não possam pagar por guerra. Silêncio. Então Antônio riu, o som surpreso e aprovador. Ela está pensando como um de nós agora. Ela sempre foi, Dante disse calmamente. Ela apenas precisava de tempo para aprender a linguagem. As contrações começaram durante o jantar de domingo na casa da mãe de Dante. Nós estávamos sentados ao redor de sua mesa de jantar, aquela que tinha estado em sua família por 3 gerações, comendo massa que ela tinha passado toda a tarde preparando. A mão de Dante estava na minha coxa debaixo da mesa, um toque casual que tinha se tornado hábito. Nós estávamos felizes, seguros, no olho da tempestade que tinha estado se formando com os Morettis. Então a dor perfurou meu abdômen. Eu ofeguei, meu garfo tilintando contra meu prato. Dante estava ao meu lado imediatamente, sua mão movendo-se para meu estômago. Mia, o que está errado? Eu acho... Outra contração cortou minhas palavras. O bebê, ela está vindo. Caos irrompeu. A mãe de Dante começou a rezar em italiano, fazendo o sinal da cruz repetidamente. Marco estava em seu telefone ligando para o hospital. Dante me pegou em seus braços, me carregando para o carro apesar do meu protesto de que eu podia andar. Ela está 3 semanas adiantada, ele disse, e eu podia ouvir o medo sob seu controle. 3 semanas, Mia. Bebês vêm quando estão prontos. Eu tentei soar calma, mesmo enquanto outra contração me fazia agarrar sua camisa. Vai ficar bem. Não estava bem. O parto foi longo e complicado. Nossa filha, a quem nós tínhamos decidido nomear Isabela, estava pélvica. Os médicos falaram sobre cesarianas e complicações. Dante recusou-se a deixar meu lado, segurando minha mão através de cada contração, cada decisão. Cada momento de terror, quando eles disseram que o batimento cardíaco do bebê estava caindo. 23 horas após a primeira contração, Isabela Rose Castellano entrou no mundo gritando. 7 libras, 2 onças de fúria perfeita e saudável. Eles a colocaram no meu peito, e eu senti tudo mudar.
Cada prioridade, cada medo, cada definição de amor que eu já tinha conhecido. Ela era bonita. Cabelos escuros como seu pai. Olhos que provavelmente seriam avelã como os meus. 10 dedos perfeitos e 10 dedos dos pés perfeitos. Um milagre. Dante chorou. Este homem perigoso que tinha matado pessoas sem remorso, que comandava um império criminoso, que era temido por metade da cidade. Ele estava ao lado da cama do hospital, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhando para sua filha como se ela fosse a única coisa no mundo que importava. Ela é perfeita, ele sussurrou. Mia, ela é absolutamente perfeita. Ela é. Eu estava chorando também, exausta e eufórica e sobrecarregada. Nós a fizemos, você e eu. Ele se inclinou, beijou minha testa, depois a de Isabela. Eu amo vocês duas mais do que eu posso articular. Mais do que eu sabia que era capaz de amar qualquer coisa. Nós tivemos 3 horas de paz. 3 horas de nós três naquele quarto de hospital, conhecendo nossa filha, aprendendo como ela fazia pequenos sons de suspiro quando dormia, como ela tinha um temperamento quando estava com fome, como ela se encaixava perfeitamente nos braços de seu pai. Então Marco apareceu na porta, sua expressão grave. Chefe, uma palavra. Mas o jeito que ele disse isso fez meu sangue gelar. Dante me entregou Isabela cuidadosamente, beijou sua testa mais uma vez, então entrou no corredor. Eu podia vê-los através da janela, podia ler a linguagem corporal de Marco mesmo se eu não pudesse ouvir as palavras. Algo ruim, algo que exigia ação imediata. Quando Dante retornou, seu rosto era uma máscara. Os moretes atingiram 3 de nossas operações enquanto estávamos aqui. Eles sabiam sobre o bebê. Sabiam que eu estaria distraído. Quanto dano? 2 homens mortos, 4 feridos, remessas destruídas, suas mãos cerraram-se em punhos. E eles enviaram uma mensagem. Da próxima vez eles estão vindo por você e Isabela. Gelo inundou através de mim. Eles ameaçaram nossa filha. Eles ameaçaram o que eu mais amo. Dante se moveu para a janela, olhando para a cidade abaixo. O que significa que isso termina. Agora. Esta noite. Dante, você não pode. Eu posso e eu vou. Ele se virou e pela primeira vez em 3 anos, eu vi o homem do armazém. Aquele que tinha matado sem hesitação. Eles tornaram isso pessoal. Eles envolveram nossa criança. Não há negociação depois disso, nem mediação, nem manobra legal inteligente. Apenas eliminação. O que você vai fazer? O que eu deveria ter feito meses atrás? Ele puxou seu telefone e enviou uma rápida série de mensagens. Acabe com eles, completamente. Toda a Operação Moretti. Todos que estavam envolvidos na ameaça contra minha família. Isso não é uma batalha. Isso é uma guerra. Sim. Ele veio para a beira da cama, segurou meu rosto em suas mãos. E eu vou queimar esta cidade se for isso que for preciso para manter vocês duas seguras. Você me entende? Nada importa exceto proteger você e nossa filha. Nada. Eu segurei Isabela mais perto, sentindo seu pequeno batimento cardíaco contra meu peito. Então faça o que você tem que fazer, mas volte para nós. Nós precisamos de você. Algo mudou em sua expressão. Ele me beijou lento e profundo e desesperado. Então ele beijou a testa de Isabela com infinita gentileza. Eu voltarei. Eu prometo. Ele saiu. Marco ficou, posicionando-se do lado de fora da porta do quarto do hospital. Guardas adicionais apareceram em minutos, garantindo o andar. Eu sentei naquela cama de hospital, segurando nossa filha recém-nascida, e esperei. A guerra durou 3 dias. Eu recebia atualizações através de Marco. As forças de Dante atingiram cada operação Moretti simultaneamente. Estaleiros, restaurantes, as frentes de cassino. Conexões políticas foram expostas através de vazamentos de mídia cuidadosamente cronometrados.
Evidência de corrupção apareceu em caixas de entrada do FBI. A maquinaria legal que Dante e eu tínhamos discutido naquela sala de conferências meses atrás entrou em movimento com brutal eficiência. Mas não era apenas manobra legal. Na terceira noite, Dante encontrou a liderança Moretti pessoalmente, a velha guarda que tinha autorizado a ameaça contra Isabela. Eu não perguntei o que aconteceu naquela reunião. Não queria saber os detalhes. Mas quando Dante retornou ao hospital no dia 4, havia sangue em seus punhos que não tinha saído completamente na lavagem. Acabou, ele disse, afundando na cadeira ao lado da minha cama. Completamente acabado. A organização Moretti está terminada. Os poucos que sobreviveram estão correndo. E toda a família na cidade sabe o que acontece quando alguém ameaça meus filhos. Filhos, eu repeti. Plural? Eu estou operando sob a suposição de que teremos mais. Ele conseguiu um sorriso cansado. Se você ainda me tiver depois disso, depois de tudo o que eu fiz. Eu olhei para ele. Meu marido, pai da minha filha. Um homem que tinha acabado de travar guerra para nos proteger. Que tinha matado. Que tinha incendiado uma organização criminosa inteira. Que estava sentado ali com exaustão em cada linha de seu corpo, perguntando se eu ainda o queria. Eu sempre te quererei, eu disse simplesmente. Para o bem ou para o mal. Lembra? Ele fez votos. Ele estendeu a mão para Isabela e eu a coloquei em seus braços. Ele a segurou com o mesmo cuidado infinito que ele sempre fez, como se ela fosse feita de vidro. Ela bocejou, se espreguiçou, se aconchegou contra seu peito como se soubesse que estava segura. As coisas vão mudar, ele disse calmamente. Eu estou saindo. De quê? A vida, as sombras, as operações ilegais. Ele olhou para mim. Eu não posso mais fazer isso. Não posso arriscar que Isabela cresça perdendo seu pai para uma bala ou uma sentença de prisão. Não posso arriscar que você passe sua vida olhando por cima do ombro. Dante, você não pode simplesmente se afastar de... Eu posso, e eu vou. Sua voz continha determinação que eu tinha ouvido antes, mas nunca direcionada a isso. Eu já comecei o processo, movendo dinheiro, legitimando operações, queimando pontes com pessoas que não aceitarão minha saída. Em 6 meses, a Castellano Enterprises será exatamente o que ela finge ser. Um império de negócios legítimo. Nada mais. Isso não vai ser fácil. Nada que vale a pena fazer é. Ele beijou a cabeça de Isabela. Mas ela vale a pena. Vocês duas valem a pena. 3 anos depois, ele tinha cumprido essa promessa.